Sabe, hoje em dia a gente vive num mundo focado em métricas de sucesso, né? Principalmente para a liderança. Mas o que realmente define um legado espiritual que dura para sempre? Hoje a gente vai mergulhar na análise que o seminarista Murilo Paiva fez do discurso de despedida do apóstolo Paulo para descobrir quais são as chaves de um ministério que de verdade agrada a Deus. Olha só que interessante esse contraste. De um lado está tudo aquilo que a nossa cultura valoriza: estratégias, números, os melhores métodos. Do outro, o que a análise do discurso de Paulo mostra como sendo muito mais importante: caráter, relacionamentos e, acima de tudo, fidelidade. E aí fica a pergunta, né? A gente está construindo algo só para agora ou para a eternidade? O discurso de Paulo não é um plano de negócio, gente, é um testamento de vida. Para a gente sentir o peso desse discurso, a gente precisa entender o cenário. Ele é carregado de emoção. Paulo está na sua terceira viagem missionária e ele sabe que o que espera por ele em Jerusalém é sofrimento. Mesmo assim, ele faz uma parada em Mileto para uma última reunião com os líderes de Éfeso, uma igreja onde ele passou 3 anos. E essa não é uma reunião para falar de estratégia, é um testamento pastoral onde ele abre o coração e compartilha suas lições mais importantes. Então a gente vai analisar esse discurso passando por 6 pontos principais. Primeiro, o legado de um líder. Depois, como é uma vida humilde e fiel. A importância de ser guiado pelo Espírito, a responsabilidade pelo rebanho, a firmeza na graça de Deus e, por fim, o que a gente pode tirar de lição para hoje. E o primeiro ponto já é fundamental. Paulo não começa listando as igrejas que ele fundou ou quantas pessoas ele converteu. Não. Ele apela para a memória dos líderes, para a vida que ele viveu no meio deles. O argumento inicial dele é o próprio testemunho. Isso já mostra para a gente que a verdadeira autoridade de um ministério está na coerência da vida. E essa vida coerente se torna então a primeira grande lição. A base de um ministério que agrada a Deus é a integridade. A mensagem do Paulo não era um faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Era um vejam como eu vivi. A própria vida dele era a maior prova da sua pregação. E quando a gente olha os detalhes de como ele se portava, é revelador. Era com toda humildade, sabe? Ele não agia como uma celebridade. Era com lágrimas, porque ele reconhecia que o ministério tem dor, tem sofrimento. Era em meio a provações, porque o chamado não é uma colônia de férias. E ele nunca aliviou a mensagem para agradar. Ele ensinava tudo o que era proveitoso, com foco sempre no arrependimento e na fé em Cristo. E essa citação do Martinho Lutero, que diz que a vida do pastor é feita de oração, estudo e lágrimas, nossa, ela captura essa realidade perfeitamente. Ela reforça que um ministério de verdade não é um palco de sucesso o tempo todo, mas uma jornada com lutas profundas. E o Paulo não escondia essa verdade. Então o ponto central aqui é esse. O poder do ministério de Paulo vinha da coerência total entre o que ele falava e o que ele fazia. Não era sobre parecer alguma coisa, era sobre ser. Era uma vida que validava a mensagem. Ok, mas o que sustentava essa coerência toda? O que dava força para ele viver assim? É aí que a gente entra no segundo pilar do ministério dele, a obediência total à direção do Espírito Santo. Era essa a força por trás de tudo que ele fazia, mesmo quando o caminho levava direto para a dor. Gente, a atitude do Paulo aqui é radical. Ele avança sem ter nenhuma garantia, sabendo que cadeias e tribulações estão esperando por ele. E mesmo assim ele não pensa em recuar. Por quê? Porque para ele, a missão que ele recebeu era mais preciosa que a própria vida. A obediência era mais forte que o instinto de se proteger. E a palavra que Paulo usa aqui, no original grego, é compelido. E ela é muito, mas muito forte. Ela significa estar amarrado, aprisionado à vontade de Deus. Não era uma escolha entre várias opções. Para ele, só existia uma direção a seguir. Essa convicção que vinha de dentro era mais poderosa que qualquer ameaça que vinha de fora. Essa ideia de se render a um propósito muito maior ecoa bastante nessa frase do João Calvino, né? O ministério do Paulo não era sobre ele mesmo, era sobre cumprir um chamado de Deus, e isso exigia uma entrega total. Depois de ter falado sobre o próprio exemplo, Paulo muda o foco do discurso. Agora ele se vira para os líderes de Éfeso e entrega nas mãos deles uma responsabilidade, olha, monumental: o cuidado do rebanho. E o peso dessa responsabilidade é gigante. A prestação de contas não é para homens, é para Deus. A igreja não é uma propriedade particular dos líderes. É um tesouro que, segundo Paulo, foi comprado pelo próprio sangue de Cristo. Isso muda tudo.
A liderança deixa de ser uma tarefa administrativa e se torna um encargo sagrado que exige proteção e um cuidado constante. E aqui vem um dos alertas mais sérios que Paulo faz. Ele diz que as ameaças não vão vir só de lobos ferozes de fora. Muitas vezes, o maior perigo vai surgir de dentro da própria liderança. Isso faz com que a vigilância e a integridade dos líderes sejam absolutamente cruciais para a saúde da igreja. Diante de tanto perigo, interno e externo, como é que Paulo termina o discurso? Ele não nomeia um sucessor. Ele não entrega um manual de 5 passos para a gestão de crises. Ele faz algo muito mais profundo. Ele entrega a igreja e seus líderes a Deus e a palavra da sua graça. E este é o ponto alto da mensagem dele. Um ministério que agrada a Deus não cria pessoas dependentes de um líder carismático. Pelo contrário, ele aponta para Deus, ensinando todo mundo a depender somente do poder da sua graça. Afinal, líderes vêm e vão, mas a graça de Deus permanece para sempre. Certo, depois de analisar tudo isso, a pergunta é: e para a gente hoje, como a gente aplica isso? O sermão do Murilo Paiva nos ajuda a destilar esses ensinamentos de Paulo em 3 princípios bem práticos, essenciais para qualquer pessoa em posição de liderança espiritual. Então vamos lá, são 3 pontos para a gente guardar. Primeiro, examine sua vida. A sua conduta é o alicerce de tudo. Segundo, submeta-se à direção de Deus, caminhando em obediência mesmo que o caminho pareça incerto. E terceiro, confie na graça. Descanse no poder de Deus para edificar a igreja e não na sua própria força. E a gente termina com essa pergunta que meio que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. A cultura hoje pressiona a gente a perguntar o que eu estou fazendo, quais são os meus resultados. Mas a lição de Paulo nos convida a fazer uma pergunta antes dessa, uma pergunta muito mais importante. Como eu estou vivendo? A questão fundamental não é sobre ativismo, é sobre caráter. E essa é a verdadeira base de um legado que realmente dura.